quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a correção da prova de História da segunda fase da Unesp que aconteceu agora essa semana. Tranquilos? Então, gente, é o seguinte. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. A prova foi dentro do esperado. Como eu disse para vocês, foram quatro questões de História, como em todos os anos, e questões dentro dos conteúdos que são exigidos. Tirando a questão número 1, que era uma questão interdisciplinar, eu vou falar um pouquinho dela agora, as outras, por exemplo, caiu o Estado Novo de Getúlio Vargas, caiu Guerra das Coreias, que é um assunto que vocês veem em Geografia e História, caiu Revolução Francesa, que é uma efeméride, ou seja, era um tema forte para esse ano. Então, nada fora do esperado. A prova da Unesp muito bem feita, muito bem trabalhada, que gosta de trabalhar com interpretação de texto e os conceitos básicos. Então vamos fazer essa correção agora. Começando com a questão número 1. A questão número 1, estou aqui com a prova aqui no computador, vou ler ela para vocês e vou dar o que seria uma resposta correta. Tudo bem? Então a questão número 1, ela vai falar sobre o fóssil da Luzia. E por quê, Será que é à toa que vem essa questão? Claro que não, a Unesp é uma prova que está atenta. Como eu falei com vocês, caiu Leonardo da Vinci na primeira fase, 500 anos da sua morte. Caiu a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo, e caiu o fóssil da Luzia, que foi um dos fósseis que perdemos naquele incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Então olha como a Unesp está antenada e está trazendo os temas da atualidade para suas provas. E essa questão ela misturava paleontologia, misturava ali antropologia, misturava história. Então, sociologia é uma questão bastante interessante. Então vem lá. Luzia, com cerca de 12.500 anos, é o fóssil humano mais antigo encontrado no território do atual Brasil. A imagem 1 mostra a reconstituição virtual da sua cabeça, realizada em 1999. Aí vem uma segunda imagem. A imagem 2 mostra a reconstituição virtual de sua cabeça, realizada em 2018, após estudos mais recentes. Vocês podem ter acesso aí à prova, está disponível, vou deixar no link também do vídeo disponível a prova para vocês baixarem. Então eram duas imagens, as duas imagens de uma reconstituição facial da Luzia. Só que uma é de 99 e a outra é de 2018, mais atual. Era isso. Aí vem a pergunta A. Defina o que é um fóssil. O que significa cultura material? Então vamos lá. Vamos com calma. Duas perguntas em uma. Então, primeiro ponto, o que é um fóssil? Gente, aqui sem muita cerimônia. Você poderia ser bem direto, bem grosseiro, entre aspas, na resposta. O que é um fóssil? A grosso modo, fósseis são restos de seres vivos. São restos petrificados de seres vivos, que são utilizados para estudos. São restos ou vestígios de seres vivos, tanto plantas quanto animais. Nada mais do que isso. Então, se você respondesse que são restos de seres vivos, ou restos petrificados de seres vivos, muito provavelmente você acertaria já, sem muita cerimônia. E depois pergunta, o que significa cultura material? Também aqui é simples, pessoal. Primeiro ponto, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que nos ajuda a identificar determinado grupo social, ou um determinado povo. Agora, uma cultura material, ou seja, é algo que nos ajuda a identificar determinado grupo, mas é algo palpável, é algo concreto. Então, você poderia até citar exemplos, como arquiteturas de catedrais, igrejas, objetos, ferramentas, armas, alimentos. Tudo isso forma-se uma cultura material. Porque são objetos, são coisas palpáveis, são coisas concretas que podemos pegar e que nos ajuda a identificar um determinado grupo social, um determinado povo. Por exemplo, você vai para Roma, você olha para o Coliseu. Aquilo é uma cultura material. Por quê? Porque o Coliseu nos diz muito de como era aquela sociedade romana, da antiguidade. Agora, por exemplo, se você pensa numa música,
A música popular brasileira é uma cultura? Sim, mas é uma cultura imaterial. Por quê? Porque você não pode pegar, mas nos ajuda a identificar uma determinada época, a bossa nova, a MPB, né? Nos ajudam a identificar determinado grupo em determinado período histórico, mas não é palpável, não é concreto. Então, quando ele pergunta o que significa cultura material, são objetos, né? São objetos concretos deixados e criados pelo homem que nos ajudam a identificar determinado grupo social. Era isso. B. Considerando as imagens, cite uma informação que foi obtida pelos pesquisadores a partir dos estudos do fóssil da Luzia. Bom, tanto em uma imagem quanto na outra, o que a gente pode perceber? Há a reconstituição da face da Luzia. Ou seja, o nariz, a boca, os olhos, a orelha, como é que elas seriam, o formato de cada parte do rosto. Então a feição, você poderia responder isso, a feição, né? O rosto de como seria essa mulher que viveu há mais de 12 mil anos atrás pôde ser reconstituído através dos estudos. Depois vem outra pergunta, mais uma, então duas perguntas na A e duas na B. Mencione uma limitação desse tipo de estudo. Bom, qual que é a limitação para quem estuda fóssil? O tempo, gente. O tempo. Né? Quanto mais antigo aquilo que você estuda, mais difícil, mais deteriorado, provavelmente. Né? Então, quando quem trabalha com fóssil sabe que não é um trabalho de uma pessoa só, são trabalhos de vários profissionais. Né? Então, muitas vezes o paleontólogo vai ter que trabalhar, né? O arqueólogo vai ter que trabalhar junto, o historiador, muita gente vai ter que trabalhar junto para conseguir reconstituir aquela história, né? Aquele fóssil, tentar reconstituir aquela imagem. Então, geralmente, muitos desses fósseis, primeiro que um fóssil muitas vezes é um pedaço. No caso da Luzia, conseguiram encontrar todo o crânio, tudo, mas nem sempre é assim. Às vezes você encontra só um osso, um pedaço de osso. Então é muito difícil esse tipo de trabalho, né? Você conseguir reconstruir algo que está muito deteriorado, algo que está muito perdido. Tudo bem? Então, essa foi a questão número 1, uma questão muito boa, tá? Mas então, não era difícil. 2. Bom, a 2, gente, vai trazer dois textos nos referindo sobre a Revolução Francesa. Vamos lá. Leia os dois textos escritos no final do século XVIII. O grande dia, texto 1, tá? O grande dia, resultado da libertação, começava a me despertar. Respirava livremente, quando vi diante de mim uma multidão em tumulto. Não fiquei surpreso. Aproxime-me, ó, espetáculo de horror. Vejo duas cabeças na ponta de uma lança. Aterrorizado, informo-me. São, diz-me um açougueiro, as cabeças de Fleces e de Delaunay. Ouvindo isso, estremeço. Vejo uma nuvem de males pairar sobre a infeliz capital dos franceses. Mas a informação não estava inteiramente correta. A cabeça do rapaz aqui, o rosto desfigurado pelo tiro da pistola que há pouco acabara com sua vida, rolava nas águas do Sena. Eram do rapaz e seu major que o via ultrajados. Prossigo, 1000 vozes de arauto para a novidade. Não acreditei e fui ver o cerco de perto. No meio da greve, encontro um corpo sem cabeça estendido no meio do riacho, rodeado por 5 ou 6 indiferentes. Faço perguntas. É o governador da Bastilha. Que pensamentos! Esse homem, outrora impassível diante do desespero dos infelizes enterrados, vivo sob sua guarda por ordem de execráveis ministros ei-lo. Então, gente, o que a gente pode perceber desse texto 1? Está falando ali da parte mais violenta da Revolução Francesa. Principalmente quando ele fala aqui, ó, era do governador da Bastilha. Que episódio é esse aqui histórico? Para ser mais específico, é o início da Revolução Francesa, quando os rebeldes tomam a Bastilha, que era a prisão onde o rei mandava prender os seus opositores políticos. Não foi à toa que ela foi derrubada, né, pelos revolucionários, ali em 1789, porque ela significava o poder do rei absolutista lá na França. Texto 2. Ó, aquela alegria me deu náuseas. Sentia-me ao mesmo tempo satisfeito e descontente. E eu disse, tanto melhor e tanto pior? Eu entendia que o povo comum estava tornando a justiça com suas mãos. Aprovo essa justiça, mas poderia não ser cruel? Castigos de todos os tipos, arrastamentos, esquartejamento, tortura, roda, cavalete, fogueira, verdugos, proliferando por toda parte trouxeram tanto prejuízo aos nossos costumes?
nossos senhores colherão o que semearam. Então, esse texto também está falando da violência da Revolução Francesa, onde o autor ele aprova a Revolução Francesa, mas ele está condenando as práticas extremamente violentas da mesma. Vamos para as perguntas. A. Cite o evento histórico a que o texto 1 se refere e a situação sociopolítica e econômica a que esse evento se opôs. Então, primeiro ponto, cite o evento histórico que o texto 1 se refere. O evento histórico que o texto 1 se refere é a tomada da Bastilha, o episódio que gerou o início da Revolução Francesa. Primeira pergunta. Aí depois ele fala era para citar o evento histórico a que se refere o texto 1 e a situação sociopolítica e econômica a que esse evento se opõe. A que os revolucionários estão se opondo na sociedade, na economia e na política? Politicamente falando, os revolucionários eram contra o absolutismo monárquico, economicamente falando, eles eram contra o mercantilismo e socialmente falando, eles eram contra aquela sociedade hierarquizada e estamental. B. Identifique o elemento comum aos dois textos e explique a última frase do texto 2. Qual que é o elemento comum? Os dois estão falando da violência da Revolução Francesa. E o que significa a última frase do texto 2? Quando ele fala, nossos senhores colherão o que semearam. Ele está justificando toda aquela violência que está acontecendo. Olha, nossos senhores, quem são os nossos senhores? A nobreza e o clero. Estão colhendo aquilo que eles plantaram. Toda aquela opressão, toda aquela sociedade opressora, aquela sociedade desigual, refletiu nessa Revolução Francesa, nessa violência, nessa revolta dessas pessoas da população francesa. É isso que ele está querendo dizer. Vamos para a 3. A 3 clássica, né? Uma questão de Getúlio Vargas. Então vamos lá. É um texto também. 1937. De Getúlio o governo passa ao judiciário. O presidente José Linhares esclarece melhor o quadro, com a Lei Constitucional número 13 de 1945, estabelecendo que os representantes eleitos a 2 de dezembro de 1945 para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão ao Distrito Federal 60 dias após as eleições em Assembleia Constituinte. Vamos lá. A. Identifique qual foi o regime excepcional estabelecido em 10 de novembro de 1937 e cite uma característica da Constituição que esse regime gerou. 2 perguntas. Então vamos lá. Qual que foi o regime excepcional estabelecido em 1937 aqui no Brasil? A ditadura do Estado Novo, por Getúlio Vargas. E uma característica da Constituição de 1937 foi uma Constituição extremamente ditatorial, que ficou conhecida como a Constituição Polaca, e você poderia citar como uma das características dela o fim da federação, o fim do federalismo no Brasil. Os estados perderam a sua autonomia e todo o poder ficou concentrado na figura de Getúlio Vargas. B. Contextualize o cenário interno do país no período em que se seguiu a deposição de Getúlio e cite uma característica da Constituição produzida por essa Assembleia Constituinte. Bom, assim que Getúlio sai do poder, quem vai assumir vai ser o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, e você poderia falar do cenário interno, é um período de redemocratização. 1945, onde os partidos políticos retornaram, tá? Você poderia citar também o Brasil internamente, né, vai voltar a ser uma democracia, e uma característica da Constituição é que ela vai resgatar o Pacto Federativo, ou seja, o Brasil vai voltar a ser uma federação, vai voltar a ser um regime presidencialista, tá? E uma democracia liberal. Beleza? Simples também. E para finalizar, a 4, uma questão que falava da divisão das Coreias, tá? O texto não ajudava em nada, não vou nem ler o texto aqui, tinha uma imagem inclusive do Kim Jong-un, né, o líder da Coreia do Norte. E vem as perguntas. A. Descreva o contexto histórico em que ocorreu a Guerra da Coreia. Simples. Quando que a Coreia foi dividida, inclusive? O contexto histórico é a Guerra Fria. De 1950 a 1953 tivemos a divisão das Coreias, né? A divisão das Coreias que resultou na guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E por que isso acontece? Porque Estados Unidos e União Soviética
disputavam a Coreia, né, que tinha se tornado recém-independente do Japão, que tinha sido derrotado na Segunda Guerra, e por conta dessa disputa eles decidiram dividir arbitrariamente a Coreia, em Coreia do Norte, alinhada com o bloco socialista, alinhada com a China e com a União Soviética, e a Coreia do Sul alinhada aos Estados Unidos, bloco capitalista. B. Caracterize a atual situação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, indicando para cada uma delas o regime político, a organização econômica e a postura diplomática. Então é simples, é a água e o vinho, né? Então vamos por partes. A Coreia do Norte, em relação ao regime político, é uma ditadura de esquerda, né? É uma ditadura socialista, um regime extremamente fechado, enquanto que a Coreia, essa é a Coreia do Norte, enquanto que a Coreia do Sul é um regime presidencialista, uma democracia presidencialista. Em relação à organização econômica, bom, esse é simples. Um é socialista, no caso a Coreia do Norte, pelo menos se diz socialista, né? E o outro, a Coreia do Sul, é capitalista. E a postura diplomática, a Coreia do Norte é um país extremamente fechado, com relações com pouquíssimos países. Está começando a dialogar mais agora com o Trump, né, com os Estados Unidos, mas é um país muito fechado, um dos países mais isolados do mundo. Enquanto que a Coreia do Sul comercializa com o mundo inteiro, é considerado um dos tigres asiáticos e uma economia muito forte dentro do capitalismo internacional. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a prova da segunda fase da Unesp, espero ter ajudado, né? Espero que vocês tenham ido bem, tenham tido sucesso. Em breve mais vídeos agora sobre FUVEST e Unicamp. Um forte abraço e até a próxima.